Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula. Eu sou o professor Alan e estarei abordando esse vídeo conceitos referentes ao crescimento, sinal e a imagem da função quadrática, tá certo? Esse vídeo aqui, gente, faz parte da playlist Função Quadrática para Enem. Então nessa playlist você vai encontrar outras videoaulas sobre a teoria das funções quadráticas e na sequência eu vou estar incluindo questões que já caíram em Enem vestibulares anteriormente, tá certo? Ao longo dos próximos dias. E fazendo a resolução comentada delas. O canal também conta com outros playlists, como por exemplo, porcentagem para o Enem, razão e proporção para o Enem, geometria plana para o Enem e outras, né? Você pode estar pesquisando aí no campo lá playlists, tá certo? Em todas elas eu coloco os principais tópicos que mais caem em Enem e vestibulares, né? Faço um resumo desses tópicos e na sequência eu resolvo, né? Aplico esse conhecimento, né? Na resolução de questões que já caíram em Enem e vestibulares anteriormente, tá certo? Então se gostar do vídeo aí, continue assistindo. Gente, quando eu falo de crescimento, sinal e imagem da função quadrática, é muito importante eu ter em mente que eu, de alguma forma, vou precisar do gráfico da função. Não necessariamente esboçado na folha de papel, mas ter o significado dos coeficientes, como, por exemplo, o A, o delta, x do vértice, y do vértice. Então, cada um desses caras desempenha um papel fundamental aqui dentro, no estudo desses três conceitos. No Enem, normalmente a pergunta vai envolver apenas um deles, tá certo? Então, assim, não precisa você traçar o gráfico, só precisa você saber qual vai ser o coeficiente importante, o valor importante, se é o valor de A e o de delta, se é o do x vértice e o de delta. Então, a gente vai fazer um resumo aqui, certo? Mas tendo em vista isso, se você ainda tem um pouquinho de dificuldade no gráfico, volta aí na playlist, tem uma videoaula anterior a essa, onde eu falei do gráfico da função quadrática, certo? Então, podemos começar o vídeo agora. Olha, gente, crescimento de uma função, independente da função, é mais ou menos o seguinte: eu posso ter uma função de três tipos. Todos esses casos aqui são crescentes, ou seja, à medida que o x aumenta, ó, o y também aumenta. Né? Então, nesses casos aqui, nesses intervalos aqui, ó, de A até B, essa função aqui é crescente. Do contrário, eu tenho outros tipos de funções. Mesmo que a barriga dela esteja para baixo ou esteja para cima, né, não importa muito. Ou ela seja uma reta, nesse caso aqui ela já vai ser o quê? Decrescente. Então aqui eu vou ter crescente e decrescente. Então a questão mais é um conceito mais gráfico mesmo, certo? Existe uma definição formal, se você quiser estudar bem isso, é como eu falei, vá lá na playlist Matemática do primeiro ano do ensino médio, né? Eu venho falando aí nas videoaulas. Lá você vai ter desde conjuntos até função H, tudo explicadinho, certo? Mas assim, essencialmente a ideia do crescimento é muito associada com a ideia do gráfico mesmo. Então se o gráfico está, como se fosse subindo, né? Sei lá, eu estou indo sempre na direção positiva de x. Se eu estiver subindo, crescente. Se eu estiver descendo, decrescente. Tá certo? Então, nesse sentido, analisar o sinal da função quadrática é muito fácil. Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar do sinal do A e do x do vértice. Olha, o A ele pode ser positivo ou o A pode ser negativo. Se o A for positivo, eu vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. Esquece se minha raiz tem duas raízes reais, ou minha função quadrática tem duas raízes reais, ou uma raiz, ou não tem. Não importa muito, tá certo? Essencialmente o que você vai notar é o seguinte: o gráfico dela vai ser assim, ó. Então você vai perceber que, antes do x no vértice, se o A for positivo, minha função que ela decresce, ó. Deixa eu fazer um desenho mais bonito, ó. Ela decresce. E depois ela cresce. Então você vai perceber que se o A for maior que zero, ela vai ser crescente do x do vértice até o mais infinito, e ela vai ser decrescente do menos infinito até o x do vértice. Mas é uma questão bem visual mesmo, gente. Eu não sei se você analisou, mas quando a gente traça o gráfico, a gente meio que já vê o crescimento da parada. Por isso que é bom você ter em mente a ideia do gráfico. Claro que você não vai usar todos os elementos em todos os casos aqui. No crescimento você analisou o A e o x do vértice. Da mesma forma, se o A for negativo, né, sei lá, você vai ter uma situação assim, a sua parábola vai ser voltada para baixo, e aqui você vai ter o x do vértice dividindo o ponto onde ela cresce e onde ela decresce. Aí você vai notar o seguinte, que antes do x do vértice agora, anteriormente ela decrescia nesse caso, né, só que agora ela cresce, ó, e depois ela decresce. Então ela vai ser crescente quando aqui nesse caso? Exatamente no contrário daqui, né? Do menos infinito até o x do vértice, ó. Menos infinito até o x do vértice.
E ela vai ser decrescente onde? Nessa parte aqui, ó, do mais infinito até o x do vértice. Então, a noção de crescimento, gente, ela está no eixo x. Então, a gente diz para quais valores de x, quando eu vou substituindo ele, as imagens vão aumentando ou vão diminuindo, tá certo? Então, decrescente vai ser de x do vértice até o mais infinito, tá certo? Então, quando eu pedir para você fazer esse estudo ali, a gente vai fazer exatamente isso aqui, beleza? Sinal. Sinal é extremamente importante, até porque a gente vai abordar a inequação, né? Inequações do segundo grau, ou envolvendo partes do segundo grau. Então a gente vai precisar muito desse conceito aqui. Fora que isso também cai em questões das maneiras mais diversas. Eu vou até estar fazendo videoaulas específicas para resolver probleminhas envolvendo cada um desses conceitos, tá certo? Então, sinal. Para analisar o sinal, eu vou precisar analisar quem? O A e o delta. Tá certo? Então, o que acontece? Por que o A e o delta? Eu tenho, de novo, dois casos. A maior que zero e A menor que zero. O meu delta ele pode ser maior que zero, o meu delta pode ser igual a zero, e o meu delta pode ser menor que zero. Se meu delta for maior que zero, gente, minha função ela vai ter o quê? Duas raízes, ó. X' aqui e x duas linhas aqui. Perceba o que acontece. O que é o sinal de uma função? É os valores para os quais ela tem imagem positiva e imagem negativa. E também imagem nula, né? Nas raízes elas têm imagem nula. Se eu substituir as raízes na função quadrática, né, a x ao quadrado mais bx mais c, naquela fórmula lá, eu vou perceber que vai dar zero. Mas, nesse caso, quando o a é positivo e o delta positivo, ela corta duas vezes. Ela vem, ela passa para baixo e depois sobe. Então, quando ela está assim, o sinal dela é positivo. Entre as raízes negativas e depois passa a ser positivo de novo. Então, a gente vai traduzir isso aqui lá na hora do exercício, tá certo? Agora, por outro lado, se o a for negativo, o que acontece? Ela tem duas raízes, só que inverte-se os sinais. Ó, aqui estão essas raízes, x', opa, marcar aqui abaixo, né? X' e x duas linhas. Então ela vai ser o quê? Negativa antes das raízes e positiva entre, ó. Perceba que a imagem dela, ó, a parte do gráfico dela está acima do x, ou seja, está na parte, o quê? Positiva de y. Antes das raízes está na parte negativa, ó, está abaixo, tá certo? Quando o delta é igual a zero, o que a gente percebeu na questão do gráfico? Que ela tocava em um pontinho. Ou seja, ela tinha que x' era igual a x duas linhas. Então, neste caso aqui, o que tem? Ó, a função vai ter o sinal sempre positivo, exceto na raiz, tá certo? Exceto na raiz x', tá certo? Que vai ser o quê? Zero. Mas ela nunca dá negativo. Se o A for negativo, a gente percebeu pelo gráfico que, ó, que, de novo, o delta igual a zero. Então, as raízes são iguais, tá certo? Vou botar aqui acima agora, né? X' é igual a x duas linhas, mesmo caso. Só que agora ela vai ser ou negativa, se eu estiver num ponto diferente das raízes, no eixo x, ou ela vai ter imagem, o quê? Nula, se eu estiver exatamente sobre as raízes. E, por último, a gente também viu no gráfico o seguinte, que se o delta é menor que zero e o A é positivo, ela está toda acima do gráfico. Deixa eu só subir aqui. Ela está toda acima, ou seja, o sinal dela sempre vai ser positivo. Nem zero ela dá aqui. Porque se ela desse zero, estaria indicando que é a presença de uma raiz. E ela não tem raiz. E por último, delta negativo, A negativo. Ela também não tem raiz, ó, perceba que ela não toca. Vou fazer um pouquinho mais afastado, ela vai ficar toda abaixo do eixo. Ela vai ser sempre negativa. Como ela não tem raiz, nem tocar ela toca. Beleza? Então aqui está o sinal. Isso a gente vai precisar, eu vou revisar isso aqui de novo quando eu for trabalhar na inequação. Quando eu for utilizar isso aqui para resolver inequações, tá certo? Então essas retinhas aqui são muito importantes. Outra coisa também que é muito importante diz respeito à imagem. É o valor da função mesmo. Tipo assim, quando eu lanço uma pedra para o alto, essa pedra sobe e chega até um ponto, né? Uma certa altura máxima e começa a cair. Então a imagem vai me permitir dizer o quê? Essa altura máxima, digamos, nesse problema. Beleza? Assim como o x do vértice vai me dizer o tempo que leva para a pedra atingir a altura máxima. Então perceba que lá na física, quando a gente trabalha lançamento vertical, né, de projéteis, o x do vértice e o y do vértice são o quê? São o tempo de altura máxima que eu levo para atingir a altura máxima
E o y do vértice lá vai ser o quê? Essa altura máxima. Então perceba que tem aplicações até na física, tá certo? Então vamos lá. Imagem. Olha, é bem simples também. A imagem eu vou analisar o A e o Y do vértice. Então, no crescimento da analisa o X do vértice, na imagem o Y do vértice. Por quê? Porque assim, ó, se o A for positivo, de novo, A positivo e A negativo. Eu não sei se você percebeu, mas o A está em todas, né? Ou seja, a boca da parábola nos diz muita coisa. Então, se o A for positivo, eu vou ter a seguinte situação. Ó. Vou ter uma parábola assim. Vamos pensar no eixo Y dela. Esquece se ela está à direita do eixo Y, o vértice está à esquerda, se está sobre o eixo Y. Vamos pensar assim, ó, o Y do vértice eu vou marcar um ponto no eixo Y, certo? Aí a imagem é o que, gente? É a sombra que o gráfico faz quando eu projeto uma lanterna, né, dos dois lados e essa sombra forma-se aqui no eixo Y. Então a imagem é os valores atingidos pela função. Então são esses aqui, ó. Ou seja, no caso que o A é maior que zero, minha imagem ela fica onde? Ela vai ser do y do vértice, vai ser o valor mínimo, né? Esse cara que é o mínimo, até o mais infinito. Né? Então vai ser do y do vértice até o quê? O mais infinito. Por outro lado, quando o A ele é negativo, eu vou ter a seguinte situação. Né? A gente vai ter uma parábola voltada para baixo. Eu vou marcar o y do vértice dela no eixo y, óbvio. E aí, perceba que a imagem dela agora vai estar toda abaixo desse valor aqui, que é o máximo. Ó. Do y do vértice agora que desempenha um papel de máximo. Então a imagem agora vai o que? Se inverter. Ficando de que forma? Vai ser agora o máximo, vai ser o y do vértice. Ela vem do menos infinito até o y do vértice. Fechado, né? Pode ser fechado, quer dizer, é fechado. Nesse caso é fechado. É um crescimento que você poderia colocar aberto ou fechado aqui, não tem problema não. Mas a imagem é isso, ou seja, aqui, o conjunto dos valores resposta, quando eu atribuir um x na função, nesse caso aqui eles vão ser sempre maior ou igual ao y do vértice. E aqui eles vão ser sempre menores ou iguais ao y do vértice, uma vez que aqui é o máximo e aqui é o mínimo. Certo? Então assim, isso aqui, gente, quando a gente traçou o gráfico, vê que a gente já via isso. Só que agora eu estou só formalizando, né, colocando assim, separadamente, para a gente entender bem a relação que esses caras têm. Ou seja, você tem que entender bem o A, o X do vértice, Y do vértice e o delta. Então perceba que o A está em todas. Né? Então assim, não tem nem o que discutir a importância dele. Então, cada um desses vai estar associado a um conceito. Por exemplo, o A e o delta vão ser importantes para quem? Para o sinal, o A e o X do vértice para o crescimento e o A e o Y do vértice para a imagem. Então vamos fazer aqui o seguinte, gente. Vamos resolver um exercício sem traçar o gráfico. Certo? Claro, lembre-se. Lá no Enem, eu vou fazer apenas uma das 3 perguntas, de modo geral. Certo? Então, uma das 3 eu sou um dos 3 conceitos. Embora eu vou pedir aqui nesse exemplo o quê? Estude o crescimento, o sinal e a imagem das funções a seguir. Na hora dos probleminhas, você não vai fazer tudo que eu vou fazer aqui. Você vai fazer só uma parte. Tá certo? Mas aqui eu coloquei logo um exemplo bem completo. A gente vai ver isso na frente, quando fizer os probleminhas. Quando aprender a modelar, né? Então, ó, eu quero estudar o sinal, o crescimento, sinal e imagem de cada uma das ações. Seguir esse padrão aqui. Então vamos aqui para o item A. F de x igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então vamos estudar o crescimento. Olha, para analisar o crescimento eu preciso de quem? Do A e do x do vértice. O A, você não precisa nem explicitar ele, viu, gente? Só o fato de eu saber que já é para cima, beleza, tá certo? Então aqui, mas eu vou escrever, né? Vamos, então, ó, o A, ele vale 1, que é maior que 0, ou seja, a parábola é para cima. Agora eu preciso do x do vértice. X do vértice é quem? Menos b sobre 2a, que é menos 2 sobre 2 vezes 1, que vai dar menos 2 sobre 2, menos 1. O que acontece, gente? Então vamos fazer aqui uma retinha, ó. Vou marcar aqui, ó, o menos 1. Como é que é o meu gráfico, gente? Ó, a minha parábola desce e depois sobe, ó. Ela desce e depois daqui ela sobe. Então aqui ela é decrescente e aqui ela é crescente. Só que isso aqui eu tenho que dar em palavras essa resposta. Eu tenho que dizer o seguinte. F de x é
crescente se x pertence a quem? Daqui para frente, ó, de -1 até o mais infinito. Ou seja, o gráfico dela vai subir. Você estiver andando sempre no sentido da esquerda para a direita. E f de x é decrescente se x pertence ao quê? A parte de cá. Menos infinito até -1. Tá certo? Então aqui está o estudo do crescimento. Beleza? Como é que a gente estuda o sinal? O sinal a gente estuda como? Vou colocar aqui na frente, né? Vou colocar aqui, ó. Sinal a gente estuda como? De novo, eu vou precisar de quem? Né? Do A e do delta. Então, eu vou ter que calcular o delta, que o A eu já tenho, é positivo, né? Então, eu vou precisar do delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. Então, B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1. O delta aqui deu quanto? 4 menos 4, 0. O que quer dizer quando dá 0, gente? A gente tem que sempre lembrar um desenho, ó. Perceba que eu não preciso decorar isso aqui tudo, né? Fazer isso tudo. É só pensar o seguinte, poxa, se o delta dá 0, eu tenho só uma raiz. Então ela dá um toquinho aqui e depois sobe ou depois desce. Nesse caso aqui, ó, como o A é positivo, ela sobe, ó. Então minha função aqui ela é sempre positiva, exceto onde na raiz o quê? Ela vai ser o quê? Negativa, beleza? Então, além do delta aqui, vamos analisar as raízes, né? Faltou escrever isso ali, mas a gente faz agora, ó. Então, eu vou ter aqui o quê? X vai ser menos 2, mais ou menos a raiz de 0 sobre 2 vezes 1. Claro, as raízes aqui vão dar iguais, né? Então vai dar. Só que eu preciso das raízes nesse caso. Olha, a gente viu lá no gráfico que quando o delta é igual a 0, a raiz corresponde a esse cara aqui, ó, x do vértice. Mas a gente calcula. Menos 2 sobre 2 dá menos 1. Então é como se eu tivesse uma coisa assim, ó. Menos 1, minha parábola vai ser para cima, ela vai ser positiva fora. Nunca vai ser negativa. Tá certo? Então como é que a gente escreve isso? A gente escreve assim, ó. F de x maior que 0, se x pertence a quem? Aí é o seguinte, seria todos os reais menos o menos 1. Ou de menos infinito até menos 1 unido, aberto, né? Menos 1 aberto até de menos 1 aberto para frente. Então é esse conjunto aqui. F de x vai ser igual a 0 quando? Se x pertence a quem? Ou se x é igual, né? A menos 1. Exatamente na raiz, a minha função tem o quê? Imagem o quê? 0, tá certo? Então perceba que não é uma coisa difícil de se fazer. E por último, a gente estuda agora, né, sua imagem. Para a imagem, a gente vai precisar de quem? Do y do vértice, tá certo? Porque é a partir dele, acima dele ou abaixo dele que essa imagem vai estar. Então, observe o seguinte, a imagem, eu vou precisar do y do vértice. Y do vértice é quem? Menos delta sobre 4a, que vai ser menos delta. O delta deu quanto? Deu 0. Sobre 4 vezes 1 dá 0. Ah, professor, por que o delta é 0? É óbvio, né? Nesse caso aqui, a imagem vai ficar abaixo ou acima de 0. Afinal, o gráfico ele só toca em um ponto, depois ele sobe. Então a gente não precisaria, nesse primeiro caso aqui da letra A, meio que quando o delta dá 0, muita coisa é fácil. Ou seja, o x do vértice coincide com a raiz e o y do vértice fica igual a 0. Mas aí a gente calculou, tá certo? Não precisa decorar um caso, tipo macete, quando ocorrer isso, não precisa desse tipo de coisa. Se você entender a ideia do gráfico, você faz um desenho na hora, rapidinho, assim, sem números mesmo, e pensa, pô, aqui, o que acontece aqui? O A é positivo, delta negativo. Então faça um desenho, um esqueminha para você se lembrar. Então, o que acontece nesse caso, gente? Minha parábola ela vai ser como? Ó? Ela vai ser a partir, ó, a imagem é o que? Ó? É essa parte aqui. É y. Minha parábola é para cima, ó. Meu y do vértice deu quanto? 0, ó. Então a imagem é quem? De 0 até o mais infinito. É onde o gráfico
né, vai a partir de onde a imagem vai, ó, dessa parte aqui, de 0 para cima, certo? Então, beleza, estudando todos os três casos. Percebe que eu não tracei o gráfico em nenhum deles. E no Enem você vai fazer apenas um destes cálculos de modo geral. Ou um cálculo para o crescimento, ou um cálculo para o sinal, ou um cálculo para a imagem. Porque no probleminha ele vai perguntar um desses três conceitos. De modo geral é uma pergunta só. Beleza? Então, vamos para o item B, certo? Repetir de novo o mesmo procedimento. Mas sempre pensando que, ó, eu tenho que imaginar o gráfico da função, sem traçar. O que é imaginar? Fazer um desenhozinho assim, bestinho, ó, simplesinho, não muito rigoroso, digamos assim. Mas atendendo, claro, né, o significado do A, do delta, do Y no vértice, esse tipo de coisa. Então vamos para o item B, ó. Reforçar, né, nosso estudo. Então, item B. De novo. Crescimento. Começando por ele. O crescimento aqui vai ser o quê? Ó? Perceba. O A, ele é negativo, né? Que é menor que 0, é menos 2, né? Implica que minha parábola vai ser para baixo, está certo? Agora, o que eu preciso, gente, para saber a partir de onde ela cresce, a partir de onde ela cresce? Exatamente de quem? Do x do vértice. Então, eu calculo ele aqui. Quem é o x do vértice? É menos b sobre 2a, que é menos 8 sobre 2 vezes menos 2. Menos 8 vai dar quanto? Menos 8 vai dar quanto? Menos 8 dá menos 8, né? Menos 8 sobre 2 vezes menos 2, menos 4, vai dar 2. Então, o que acontece, gente? Minha parábola, ela vai ser assim, ó. Ela vai ser alguma coisa, eu não sei ainda o tipo, né? Porque eu não calculei ainda as raízes, não calculei o delta, tá certo? Mas eu sei que ela vai, né? Aqui, no vértice, ó, que é 2, ela vai decrescer. Vai crescer antes do 2, ó, e vai decrescer depois. Pode ser que ela esteja abaixo, viu, gente? Pode ser que ela esteja toda abaixo, mas não importa isso não. Importa eu saber o sentido que o gráfico vai estar. Se ele vai estar subindo ou se ele vai estar descendo, tá certo? Então aqui ela vai ser crescente antes do 2. Perceba que mudou a resposta em relação ao item anterior, que antes do vértice ela decrescia e depois ela crescia. Aqui ela ficou crescente e ela passa a decrescer. Perceba que a gente está imaginando a parábola assim, ó. Então aqui ela cresce nessa partezinha aqui e na parte aqui, depois do vértice, ela decresce, tá certo? Então a gente tem que responder essa pergunta, ó. F de x é crescente se x pertence a quem? O menos infinito até o 2, nessa parte aqui, ó. Menos infinito até o 2. Opa, menos infinito aberto, né? 2 pode ser fechado ou aberto. E o f de x é decrescente se x está na outra parte. Se x pertence a quem? 2 mais infinito. Ou seja, esse fenômeno, se fosse o faturamento da empresa, um projétil, alguma coisa, ele começaria a cair depois do 2. Então perceba que dentro do probleminha isso vai ser muito fácil de ser estudado, tá certo? Então a gente já tem aqui o crescimento. Podemos calcular agora quem? O sinal. Então no caso do sinal, gente, vamos precisar do que a gente não calculou? Do delta e das raízes, né? Então o delta vai dar quem? Vai dar b ao quadrado, né? Vai dar 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 2 vezes 0. Não tem o termo c, né? Então aqui deu 64. Porque a raiz é 8, né? Se a gente for usar pela fórmula da raiz, pode ser 8. Essa equação aqui, gente, ela é incompleta. Então eu poderia calcular a raiz dela de uma maneira mais fácil. Se eu não quiser usar a fórmula de Bhaskara, a gente viu aí na parte que a gente resolve equações do segundo grau, que quando ele é incompleto, ali a gente faz por evidência, tá certo? Então vamos fazê-lo, ó. Vamos pegar aqui, ó, menos 2x ao quadrado mais 8x igual a 0. Bota-se o x aqui em evidência.
Na verdade, vou botar logo aqui o menos 2 em evidência, né? Menos 2x em evidência, porque aí fica mais fácil para a gente. Tirando menos 2x daqui, fica só x. Dividindo aqui por menos 2 dá quanto? Menos 2x dá menos 4. De fato, ó, se eu multiplicar, ó, isso vezes isso, volta para isso, e menos 2x vezes menos 4 dá 8x. Dá igual a zero. Então, quais são as raízes aqui? A raiz aqui é menos 2x igual a zero, né? E x menos 4 igual a zero. Tá? Uma raiz é zero, x' é zero, e x duas linhas é quem? Só passar o 4 por outro meio. Pronto. Então eu tenho as duas raízes aqui, ó. Então eu tenho. Uma vai ser 0 e a outra vai ser 4. Minha parábola é voltada para baixo, então ela vai passar aqui assim, ó. Então ela tem de fato duas raízes. Então ela vai ser positiva entre as raízes e negativa depois, ó. Ela fica abaixo do eixo depois das raízes, tá certo? Então a gente só tem que escrever isso, ó. F de x maior que 0, se x pertence a quem? Aí vai ser maior que 0 se x estiver entre 0 e 4, né? Abertos, em 4 elas dão 0, né? Não pode, e em 0 também. F de x vai ser igual a 0 se x for igual a 0 ou x igual a 4, né? Um dos dois ele vai dar 0, tá certo? São raízes. E ela vai ser negativa quando, gente? Se x estiver antes do 0 ou depois do 4. Se x pertencer a menos infinito até 0, unido de 4 até mais infinito. Então, estudar o sinal é isso. Tá certo? É você fazer esse estudozinho aqui. Isso que responde um problema tipo assim. Imagine que eu tenho um certo objeto e ele pode estar tanto acima do nível do mar quanto abaixo. Aí eu vou e pergunto, a partir de que momento, né, imagine que lança-se um torpedo do fundo do mar. E ele vai descrever o que é uma trajetória parabólica, digamos, né? Que a água não interfira muito na resistência. Então ele vai subir e tal, aí vai sair da água, ou seja, ele estava com a altitude o que? Negativa, abaixo do nível do mar é negativo. Aí ele passa a ser positivo, depois ele cai de novo e afunda. Então eu poderia perguntar em quais momentos esse foguete estava abaixo do nível do mar. É exatamente o sinal que eu estou perguntando. Então assim, você vai perceber que os probleminhas eles têm uma interpretação, tá certo? Para cada um desses, quer dizer, cada um desses conceitos tem uma interpretação dentro do probleminha. Beleza? Agora vamos para a imagem. A imagem a gente precisa analisar quem? O y do vértice. Tá certo? Quem é o y do vértice, gente? O y do vértice e o a, né? O a já tem ali, beleza. Quem é o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Quem é esse cara? É menos 64 sobre 4 vezes o a, que é menos 2, ó. Então vai dar o quê? Menos 64 sobre 8, né? Sobre menos 8. E vai dar 8. Positivo. De fato, percebe que o vértice também fica acima do eixo, né? É x, né? Fica positivo. Isso tudo tem que casar, viu? Agora, o que acontece? Ó? Então, a gente tem a seguinte situação. Aqui está o eixo y. Ela vai ter um ponto de máximo, ó, em 8. Então, a imagem vai ser quem? Do menos infinito até o 8. Certo? Ou seja, qualquer valor, né, menor que 8 vai ser atingido por essa função em algum x. Eu vou jogar algum x e vou ter lá a resposta, por exemplo, para 7. Se eu perguntar qual é o valor, existe um valor tal que se eu jogar x dá 7? Sim. Existe um valor tal que se eu jogar x dá menos 10? Sim. Agora, existe um valor que se eu jogar o x dá 12? Não. 12 é o valor máximo, ou 8 é o valor máximo que essa função atinge. Então, não existe isso. Então, a imagem, né, é IM, né, botei só I, é isso aqui, beleza? Então, tá aí de novo, só para repetir, para a gente focar bem, cada um desses tópicos, né, é resolvido pelos coeficientes, A, delta, x do vértice ou y do vértice. Um deles vai resolver um desses probleminhas, ou seja, no Enem, um deles resolve um probleminha, certo? Então, vamos lá. Item C, repetir tudo de novo, para focar bem. Aí, só para relembrar, gente, você não vai fazer tantos cálculos assim no Enem, né?
Eu gosto sempre de dizer, parece repetitivo, mas é para você não ficar preocupado se vai dar tempo ou não resolver a questão. Matou o conceito, não sei se você percebeu, você não leva nem 30 segundos para achar o objeto, né? Matou qual é o conceito, interpretou, já era. Então aqui, ó, x ao quadrado mais 5x mais 8. Então, gente, ó, o que eu preciso aqui? Do a e do y, ou o crescimento primeiro, né? Crescimento. Então, o a aqui nesse caso, gente, ó, é um que é positivo. Então, minha parábola é para sim. Preciso do x do vértice. Quem é o x do vértice? Menos b sobre 2a, que é menos 5 sobre 2 vezes 1, que vai dar o quê? Menos 5 sobre 2. Então, o que vai acontecer, gente? Eu vou marcar aqui o menos 5 sobre 2, eu sei que minha parábola é assim. Então, ela vai ter que vir no vértice descendo, depois vai subir, ó. Não sei se ela toca uma vez aqui o eixo x. Isso não me interessa no crescimento. Entenda que eu só vou fazer o que é necessário. Eu sei que ela vem descendo, depois do vértice ela passa a subir. Então, ela é decrescente antes e ela é crescente depois. Então, eu só preciso escrever isso aqui, ó, f de x. É crescente se x pertence a quem? Do menos 5 sobre 2 para lá, ó. E f de x é decrescente se x pertence do menos infinito até o menos 5 sobre 2. Eu percebo que não é uma coisa difícil, mas você tem que ter em mente o gráfico. Se você está manjando mesmo o gráfico, você não erra esse tipo de pergunta aqui. Certo? Então, crescimento agora, sinal. Né? Para o sinal, o que é que nós precisamos analisar? Né? O A e o delta. O A a gente já tem, positivo, vamos calcular o delta. Quem é o delta? Quer dizer, o A e o delta é as raízes, né? Porque eu preciso saber, a menos que o delta seja negativo. Se o delta for negativo, você dá graças a Deus e diz assim, poxa, não precisei analisar as raízes, ela vai estar sempre acima ou sempre abaixo do eixo, tá certo? Então vamos lá, o delta vai dar aqui 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 18. Então vai dar 5 ao quadrado vai dar quanto aqui, gente? 25 menos 4 vezes 18, 72, né? 4 vezes 18 acho que dá 72, né? 8 vezes 18 vezes 4 é 40 mais 32, né? Que é 4 vezes 10 mais, isso, 72. Então você vai pegar aqui 25, né? 72 subtrair de 25, né? Ou subtrair 25, na verdade. 12 menos 5, 7, tomou 1, 6 menos 2, 4. 47. Só que deu negativo, né? Você mantém o sinal do maior, que é o 72. Beleza, negativo não tem raízes. Pô, ótimo, não preciso ir para a segunda etapa. Ó, eu só marco aqui, ó. Quer dizer, não preciso nem marcar ninguém, né? Ela vai ser sempre o quê? Positiva ou negativa conforme o A. Como o A que é positivo, ela está sempre acima, ó. Então ela só tem isso, ó. O sinal dela é assim, ó. F de x maior que 0 para, né? Se x pertence a R, né? Então ela não tem ponto nem negativo, nem ponto onde ela é positiva, ou nem negativa, nem nula. Então ela é um fenômeno sempre positivo. Tá certo? Então perceba que nesse caso aí foi fácil, porque quando o delta dá negativo, eu não preciso ir para as raízes, senão eu precisaria. Então, ó, lembra que eu falei aqui, ó, que eu não sei se ela interceptava o eixo ou se ela só tocava, então ela passa, né? Passa direto não, né? Ela vem, mas ela não toca aqui, nem intersecta o eixo e sobe, como está ali, certo? Então, por último, agora, né? Vamos para a imagem. Imagem. A imagem. O que acontece aqui, gente? A imagem precisa do y do vértice. Eu já tenho o A, né? Que é importante. Eu sei que ele é positivo, então a parábola é para cima. Então, y do vértice é quem? Menos delta sobre 4A, que vai ser menos
menos 47 sobre 4 vezes o A, que é 1. Então, menos com menos dá mais, dá 47 sobre 4, que deu positivo, tá certo? Né? Não precisa calcular esse valor se você não quiser, a menos que no vestibular esteja lá para marcar um valor, um valor tipo assim, decimal, né? Sei lá, aqui se eu não me engano vai dar o quê? 11,75, se eu não me engano, se você dividir aí, porque 4 vezes 12 dá 48, então aqui deve dar uns 11,75, se eu não me engano. Aí tudo bem, você divide, mas essencialmente a ideia é essa aqui, ó. Eu vou ter aqui o ponto 47 sobre 4, né, a ordenada do ponto, e aí minha parábola ela vai ser assim, ó. Não me interessa muito, gente, uma coisa, ó, não me interessa muito se ela vai cortar o eixo, o valor de C, nada disso. Só me foi perguntado sobre a imagem, ó. A imagem dela vai ser a partir daqui, ó. Então a imagem é de 47 sobre 4 até o mais infinito. Então perceba que eu não preciso fazer um gráfico preciso. Ah, professor, mas pelo que eu estou vendo aqui, essa função corta em 18. Então eu vou precisar fazer esse corte aqui. Tá? Não precisa disso. Eu só preciso saber a questão da imagem. Se vai ser abaixo ou acima do y do vértice. Então o conceito está bem claro. Eu só preciso do sinal do A e do y do vértice. O sinal do A vai me dizer se vai ser o máximo ou o mínimo. Né? Vai ser o mínimo se o A for positivo, porque a parábola né, ela vai até um ponto mais baixo, e vai ser o máximo se o A for negativo, porque ela vai até um ponto mais alto. Dessa forma aqui, certo? Então, essencialmente, perceba que você, tendo só uma dessas perguntas, somente uma dessas perguntas, é muito rápido de se resolver. Tá certo? Porque aqui eu também estou explicando e tal, mas uma questão dessa, se você identifica ela, por exemplo, você deve gastar lá o quê? 1 minuto e meio para ler. Vamos botar, pô, ler e interpretar, 1 minuto e meio. Aí você, com 30 segundos, você pode resolver um problema como esse, se você interpretar direitinho a questão. Claro, você está lendo mais rápido, já foi direto para os dados, tem questão do Enem, que tem um textão que às vezes não serve para muita coisa, você identificou esse texto, leu ele rápido, e na parte importante você deu uma paradinha, gastou menos, 1 minuto. Mas assim, isso aqui não vai mais do que 30 segundos de cálculo, tá certo? Então é isso aí, qualquer dúvida, joga nos comentários. Próximas videoaulas agora eu vou estar falando dos probleminhas específicos, quer dizer, vou falar da inequação, né? Que é um aprimoramento do estudo do sinal, uma utilização, na verdade, do estudo do sinal, e na sequência eu vou estar resolvendo questões, né, probleminhas, não ainda os do Enem e vestibulares, mas assim, problemas bem escolhidos, um para cada tema, certo? Um que envolva crescimento, um que envolva sinal, um que envolva imagem, para a gente entender isso dentro da questão, como funciona dentro das questões, tá certo? Então é isso aí, espero ter gostado, espero ter entendido, tá certo? Qualquer dúvida, comentários. Muito obrigado, até a próxima.